uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Essa é a segunda parte da disciplina de Bibliologia, né? A Bibliologia tem como significado o estudo da Bíblia, né? Da estrutura, da formação do cânon, da manuscritologia, ou seja, de toda a história da Bíblia, da criação, da formação, né? E da construção que a Bíblia teve nos seus 16 séculos, né? Que começa de Moisés até o último apóstolo, que é o apóstolo João. Então, é o chamado cânon fechado. E a gente vai também ver sobre a questão da revelação, né? Revelação progressiva, que começa desde o Gênesis, né? E termina no livro de Apocalipse com a morte do último apóstolo. Ok? Então, na última aula que tivemos, que foi a primeira, né? Que teve dessa série, ao qual a gente está gravando sobre bibliologia, né? A doutrina das Escrituras Sagradas, eu parei lá no registro da lista, né? Da coleção de Meleto, né? Ou de Militão, né? Bispo de Sardes, que ele viveu no ano 170 depois de Cristo. A gente pode até colocar século II, né? Então, o Melito, bispo de Sardes, ele viveu na parte oriental do Império Romano, e de já eu quero voltar a repetir que a parte oriental do Império Romano era a parte de fala grega. Isso é muito importante, até porque quando se fala a questão da parte oriental do Império Romano, né, a gente também vai para a parte ocidental, né, que é o idioma, a fala da parte ocidental é o latim. Então nós temos, a gente vai estudar sobre a era patrística, os pais da igreja, que são muito importantes, né, que são os doutores, os mestres, os teólogos, os intérpretes, né. Esse período dos pais da igreja começa do século II até o século V, né, foram pessoas que estiveram nos concílios. Quais são os concílios? O concílio ecumênico de 325, o concílio de Niceia, o concílio de Éfeso, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, né, as definições de Calcedônia, que foi no 451. Então os pais da igreja viveram do século II até o século V. Então a gente pode agrupar, ou então dividir os pais da igreja, né, os pais grego, né, que viveu na parte oriental do Império Romano, os pais gregos, porque fala grego. Então os pais latinos, que viveu na parte ocidental do Império Romano, de fala latina. Então Melito de Sardes, bispo de Sardes, que coletou, que compilou, organizou, né, uma lista, uma coleção de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e é uma lista muito importante, né, o cânon de Melito, a lista, a coleção de Melito, ok? Então, ele até colocou também o seguinte, pegando os livros do Antigo Testamento, que são 39, que é a Bíblia dos judeus, a Bíblia do judaísmo, né? O judaísmo é a religião dos judeus, tá? Então, a Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento, né? Que hoje é chamado Tanakh, tá? Mas como Melito estava na parte oriental do Império Romano, de fala grega, ele chamou o Antigo Testamento de Palaia de Ateque, que significa Antiga Aliança. Por que Antiga Aliança? A primeira aliança foi feita com o povo de Israel lá no Monte Sinai, onde que Israel ficou no sopé do monte, né, em torno de quase um ano, né, 12 meses, onde que Deus deu a lei para Moisés, estabeleceu aliança, pacto com Israel, né, e fez Israel, desde quando tirou ele do Egito, né, um povo seu, um povo escolhido, né, a Carral, a Assembleia, a Congregação de Deus. Então Deus estabeleceu uma aliança. O mediador da antiga aliança é Moisés, é o profeta de Deus lá na antiga aliança. Mas Moisés, no livro de Deuteronômio, falou: não, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, né? Essa profecia a gente até pode dizer, não, ela se cumpriu em Moisés, mas a profecia de fato se cumpriu em Jesus Cristo, o profeta semelhante a Moisés. Até de fato que a gente for contextualizar nos evangelhos sinóticos, principalmente lá no capítulo 5, do capítulo 5 ao versículo 7, nós temos a lei das bem-aventuranças, a lei do monte, né? Quem subiu lá no monte para ensinar, lá no monte das bem-aventuranças? Olha lá, que essa parte está na Galileia, tá? Na parte norte de Israel, não está no sul. Jesus subiu no monte, e esse monte está lá na Galileia, ok?
Então Jesus subiu no monte, olha lá, Moisés subiu no monte para receber a lei de Deus e passar a lei para o povo de Israel que estava lá no sopé do monte durante 12 meses. Agora o novo Moisés sobe no monte para interpretar a lei para o povo, principalmente reinterpretar algumas aberrações, né, algumas coisas isoladas que os fariseus, os saduceus e até os essênios, né, que está preso lá nas cavernas de Qumran, né, que a gente vai falar sobre os manuscritos do Mar Morto, tá ok? Então Jesus sobe no monte e ensina a lei de Moisés. Então ele está como um novo Moisés, um profeta semelhante a Moisés, o mediador da nova aliança, tá? Então voltando para Melito, ele chama a antiga aliança, que é a primeira aliança de Palaia de Ateque, que significa antiga aliança, que são nossos 39 livros. Ele chama dessa maneira. O Novo Testamento ele chama de quê? De Caide de Ateque, que são nossos 27 livros, tá? Só voltando e repetindo o que eu falei lá na primeira aula, né? No primeiro vídeo, tá? Esse é o segundo vídeo que eu estou trabalhando e refletindo na questão da bibliologia. Então, o vocábulo Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros da Escritura Sagrada por Tertuliano. Então, Tertuliano é um dos pais da igreja que viveu na parte ocidental do Império Romano de fala latina. Tertuliano é uma figuraça muito importante para a história da igreja, para a história do cristianismo, principalmente para o pensamento cristão, para o pensamento teológico. Tertuliano, ele é um advogado que se converteu ao cristianismo, que se converteu a Cristo e se tornou um apologista, né? De grande importância, de grande envergadura, um apologista que tinha um conhecimento muito grande. E principalmente Tertuliano, ele é o criador da palavra trindade. A primeira vez que se fala trindade no século II foi criada por quem? Por Tertuliano, que viveu no ano 155 até o ano 220. Ele criou a palavra trindade, ele criou vários vocabulários, vários substantivos, né, principalmente na construção de palavras, né, para se encaixar no cristianismo. Então Tertuliano é muito importante. De já vai ficar um convite que eu vou trabalhar a história da igreja, a história do cristianismo, e nós vamos estar estudando sobre Tertuliano, alguém muito importante. Tertuliano viveu em Cartago, norte da África, ok? Então, ele que criou a palavra testamento na parte ocidental do Império Romano de fala latina. Então, nós temos um pai da igreja chamado Orígenes. Orígenes é uma figuraça também muito importante também na história do cristianismo, na história da patrística, na história da construção do pensamento cristão. Olha lá, Orígenes, que viveu no ano 185 a 254 depois de Cristo, ele é de Alexandria, no Egito, ele é de fala grega, tá? Um dos pais gregos de fala grega. Orígenes, ele é alguém tão importante que ele vai escrever na história, presta atenção, ele vai escrever na história universal, na história bíblica, na história do cristianismo, da igreja, a primeira teologia sistemática. De já, eu deixo para você um convite, eu vou trabalhar a história patrística, e de lá nós vamos analisar a vida e obra de Tertuliano, vamos analisar a vida e obra de Orígenes, de Alexandria. Né? Então, boa parte dos comentários da Bíblia, mais de um terço do Novo Testamento, Tertuliano cita no seu lecionário, nos seus escritos, e principalmente a grande biblioteca que Tertuliano montou lá na cidade de Alexandria. Né? E um dos admiradores de Orígenes, né, aparece um dos chamados pais da igreja, Eusébio de Cesareia, o pai da história eclesiástica, que vai ser o biógrafo de Constantino. Ok? Então, para se fazer referência à primeira das duas divisões da Bíblia, sendo que o Antigo Testamento é a antiga aliança feita por Deus no Monte Sinai, já foi falado, selada com sangue de animais, está registrado em Êxodo, capítulo 24, versículo 13 a 8. E no Novo Testamento nós temos Hebreus, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 20. Mas tudo isso era sombra dos bens futuros. O Antigo Testamento é sombra. Então nós temos o Antigo Testamento só para pegar uma questão até que a gente vai ver em teologia sistemática, né? Até a teologia do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Nós não temos o Antigo Testamento como
um compêndio doutrinário e etc. Mas ele está como sombra dos bem futuros que aponta para Cristo. Então, nós lemos o Antigo Testamento à sombra do Novo. Os judeus leem o Antigo Testamento à sombra do Talmud, né, que é o código de interpretação de lições que eles têm lá. Tá? Então, falando de Antigo Testamento, eu quero falar já sobre a Tanakh. A Tanakh. O que é a Tanakh? A Tanakh é o Antigo Testamento hebraico, é o Antigo Testamento dos judeus. É o livro sagrado, hoje, atualmente, da religião dos judeus, chamado judaísmo. Tá? Então, a pergunta é essa, também a resposta também que eu quero dizer. Hoje, atualmente, a religião dos judeus é chamada judaísmo. Qual é o livro sagrado dos judeus, do judaísmo? É a Tanakh. O que é a Tanakh? É o Antigo Testamento hebraico. A Tanakh é um acróstico de 3 palavras. Então, a palavra Ta significa Torá, a palavra Na significa Neviim, e a palavra Ka, H, né, significa Ketuvim. Então, Tanakh é um acróstico de 3 palavras: Torá, Neviim e Ketuvim. Isso é muito importante. Então, a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico, da Tanakh. Lembra-se, Tanakh é o Antigo Testamento hebraico, ok? Então, a divisão dos livros do Antigo Testamento hebraico, aparece a primeira coisa, a lei, a Torá, ok? Torá significa instrução, significa ensino, significa lei. Então, a Torá, vem os livros da Torá, da lei. Quais são os livros da Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros escritos por Moisés. E a segunda parte da Tanakh, né, são os profetas, os Neviim. Então, eles têm uma divisão dentro da Tanakh, né, dentro dos profetas. Né? Tem os chamados profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Então, a terceira parte do Antigo Testamento hebraico, da Tanakh, vem os escritos, né, os Ketuvim. Então, os Ketuvim são o quê? Livros poéticos. Os livros poéticos é encabeçado por quem? Por Salmos, Provérbios e Jó. E também temos 5 rolos, os Megilot, que significa o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiástico. Também temos aqui também dentro dos escritos, né, dentro da Ketuvim, os livros históricos, né? Começa com Daniel, Esdras, Neemias e Crônica, tá ok? Então, novamente pegando aqui, qual é o livro sagrado dos judeus, do povo de Israel hoje na atualidade, da religião que é o judaísmo? Se chama Tanakh. Tanakh é o que? Um acróstico. O acróstico de quê? A palavra Ta, que significa Torá, o Na, o Neviim, que são os profetas, o KH, o Ketuvim, que significa os escritos, a parte histórica dessa divisão. Mas Tanakh é o que? O Antigo Testamento hebraico, do povo judeus, do povo de Israel. Mas a pergunta, cadê o Novo Testamento? Eles não têm o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Ele não tem o Novo Testamento. Você não vai perguntar para ele, cadê o seu Antigo Testamento? Você não vai chegar para um judeu, para um israelita, e perguntar, cadê o seu Antigo Testamento? Ele não tem um Antigo Testamento, porque Antigo Testamento significa Antiga Aliança. Para ele, o Antigo Testamento não existe, só existe o que? A Nova Aliança, que foi dada para ele lá no Monte Sinai, na época de Moisés, que hoje ele chama Tanakh, que é o chamado livro sagrado, a Antiga Aliança, ou Nova Aliança para eles, ok? E nas divisões, já foi falado, né, nas 3 divisões, e uma das coisas principais aqui que eu quero falar da Tanakh, até para ressaltar e destacar, o frisar que o Senhor Jesus fez, né, lá em Lucas 24, versículo 44, o Senhor Jesus fez menção da tríplice divisão do cano hebraico, da Tanakh. Em Lucas 24, 44, quando ele diz, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, aonde? Ele diz, na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Quando ele fala lei de Moisés, ele está falando da Torá. Quando ele fala nos profetas, ele está falando dos Neviim. Quando ele está falando dos Salmos, ele está falando do Ketuvim. Porque Salmos encabeça os primeiros livros do Ketuvim, por isso ele fala Salmos, ok? Isso está registrado em Lucas 24 e 44. Você pode estar olhando aí na sua Bíblia, né?
onde que você está nos assistindo, você pode abrir a sua Bíblia e analisar, né, como um bereano, né, analisar em Lucas 24, 44, você vai ver o que eu estou falando, está aqui dentro do conteúdo bíblico do Novo Testamento que Jesus ressaltou. Então, a lei de Moisés é uma referência à Torá, o Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, que é a primeira parte da Tanakh judaica. Os profetas é uma referência aos Nevim, ou seja, aos profetas anteriores, posteriores, que é a segunda parte da Tanakh judaica que o Senhor Jesus diz. E nos Salmos é uma referência ao primeiro livro do Ketuvim, finalizando a terceira parte da Tanakh, que é a Bíblia judaica, que é a Bíblia dos judeus, ok? Então, já que fosse hoje mostrar também aqui, vou colocar em outros aqui o meu quadro atrás aqui, estaria fazendo uma exposição que os judeus até hoje, quando vai na sinagoga, ele abre os rolos, leva rolos, né, que são os rolos de pergaminho que estão guardados nas bibliotecas judaicas, né, que são rolos grandes, né, que vai abrir a Torá, que vai abrir o livro de Moisés, que eu vou falar, os livros do Gênesis, do Êxodo, Levito, do Deuteronômio. Então, eles usam ainda os rolos, né, na sinagoga para fazer as leituras sabatinas, leitura do Shabá, que são as leituras do sábado na sinagoga, ok? Então a segunda parte do cânon da Bíblia, né, como já foi falando, a segunda parte nós estudamos a primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, né? Também a gente também revisou e vimos também a Tanakh, que é o Antigo Testamento hebraico. Agora a gente vai ver a segunda parte da Bíblia, que a segunda parte do cânon da Bíblia, que é chamado o cânon do Novo Testamento. Então, nós temos o cânon protestante, é 66 livros. Então, o cânon do Antigo Testamento é 39 livros. O cânon do Novo Testamento é 27 livros. Essa é a segunda parte, ao qual vamos estudar agora. Vamos estar analisando, né? Estamos quase terminando essa segunda parte aqui da nossa disciplina de Bibliologia. Então, os livros sagrados do Novo Testamento são, nós dividimos, nós temos os chamados evangélicos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, esse é chamado evangelho, que é a nossa organização, que é o nosso arranjo, é a forma que nós classificamos. Então, o livro sagrado do Novo Testamento vem primeiramente os evangelhos. Eu posso até colocar aqui, a gente vai estudar numa introdução ao Novo Testamento, né? Mas de já eu quero fazer uma ressalva, eu quero fazer um destaque aqui, explicitar que dentro dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelho sinótico, ok? Sinótico porque da palavra grega sim, né? Que significa visão conjunta, né? Isso a gente vai estar analisando e trabalhando no decorrer também de outros estudos ao qual a gente vai ter, o evangelho joanino. Então nós temos o chamado livros históricos, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos narra a história da igreja primitiva, o seu nascimento, a sua estrutura, a sua missão e até a morte dos últimos apóstolos. Não, a morte dos apóstolos não, a prisão de Paulo, né? A morte do último apóstolo está dizendo que não tem essa parte que fala no livro de Atos que ele morreu no ano 67. Isso a gente vai ver na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, vai também está analisando também a fala também de Jerônimo, que veio no século IV, que vai falar, não, o João morreu lá em Roma no ano 67, Paulo também morreu em torno do ano 66, 67, isso já é uma história já extra-bíblica, tá ok? Mas o livro de Atos narra e registra a narrativa da história da igreja no seu decorrer até o fechamento do capítulo 28. Também nós temos as cartas paulinas, né, que começam de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. São 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, chamado Corpos Paulinos, escritos paulinos, tá? Que todas elas foram escritas por Paulo. Nós também temos a chamada Cartas Gerais, que começa com Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 3 João, né, e Judas. Como nós chamamos cartas paulinas, nós chamamos também cartas petrinas, porque foi escrita por Pedro. Nós chamamos também cartas joaninas, porque foi escrita por João, tá ok? Então, fechamos agora também o Novo Testamento com o último livro, tá? O livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Lembra de uma coisa, falando de revelação, a revelação é progressiva, começa no Gênesis e termina no livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, ok? Então, o termo técnico para a palavra de Deus na Bíblia, né? A gente pode até agora estar no fechamento, né? Ah, mas a palavra Bíblia está no volume sagrado?
está dentro dos escritos sagrados? Sim, a gente pode encontrar a palavra livro, né, biblion, né, mas a palavra ela está fora, né? Ela foi criada por João Crisóstomo, né, no século IV, né? Ela também foi trabalhada no livro de Apocalipse também, só como um fechamento no livro de Apocalipse. Não, o livro de Apocalipse não. Foi trabalhado por Jerônimo, né, também com biblioteca. Mas uma coisa agora, o termo técnico para a palavra de Deus, Bíblia, né? É uma das coisas. Nós encontramos na Bíblia a palavra escritura. Mas a gente tem que entender que não é a escritura de um imóvel. Hoje nós falamos, o que é a escritura? É a escritura de um imóvel. A escritura é um registro de um imóvel. Não. Escritura, nós colocamos assim, escritura sagrada. É um documento autêntico, né? O que é escritura? É um documento autêntico, juridicamente, mas é escritura sagrada. E outra ocorrência que nós colocamos a palavra escritura, nós encontramos a palavra escritura 51 vezes no Novo Testamento, ok? E a outra palavra grega, né, grafa, que vem de grafia, gramática, etc. Palavra, são referências bíblicas, que nós temos. Então, como fechamento dessa aula, eu quero fazer aqui o fechamento aqui dessa segunda aula, a mais antiga lista do Novo Testamento. Apesar que eu for analisar aqui, nós tivemos o que? O cânon, a lista de Melito de Sardes, nós tivemos o cânon, né, a coleção do Novo Testamento lá com Irineu, nós tivemos a lista também de Jerônimo, né, que ela é muito importante, nós tivemos também a lista, né, que é o cânon, né, que é a coleção também de Eusébio de Cesareia, também tem a lista também de Tertuliano, nós temos toda a lista, né, a lista e a coleção lá com Jerônimo no século IV, mas a mais antiga lista, a mais antiga coleção que temos do Novo Testamento é do ano 367 d.C., dentro da 39ª carta pascual de Atanásio, né? Então, nessa carta pascual de Atanásio, que foi escrita no ano 367 d.C., essa lista é exata, né? Ela registra os 27 livros do Novo Testamento. Então, é a chamada carta pascual de Atanásio, né? Atanásio viveu no ano 367, é o chamado Anão Negro, é o chamado pai da ortodoxia cristã. Então, a mais antiga lista que temos dos 27 livros é essa carta pascual de Atanásio. Então, como fechamento, no ano 397 d.C., o Concílio de Cartago concordou, né, com as igrejas orientais quanto à mesma lista. A lista de quê? De Atanásio. Então a igreja reconheceu os 27 livros. O que é cânon, em termo teológico, conceitual, é a coleção de livros reconhecido pela igreja cristã como divinamente inspirada por Deus. Então, dentro da decisão conciliar do Concílio de Cartago, é reconhecido os 27 livros do Novo Testamento. E de já nós terminamos a segunda parte. Eu convido para você estar assistindo a terceira parte dessa série relacionada à bibliologia, à doutrina das Escrituras. Então, mais uma vez, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, e um abração e um beijo no coração. Até mais.